Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Tenha o que há de melhor em câmeras de segurança, alarmes, monitoramento 24 horas, vídeo porteiro, portões eletrônicos e muito mais. Conheça também nossas soluções em energia solar e economize até 95% na sua conta de luz. Fale conosco e garanta mais tranquilidade e economia para você e sua família. 35 99845 6473. Atendemos toda a região. Rua Randolfo Fabrino, 146B, Centro. Coração de Minas Story Steak. Aqui você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia qualidade de verdade. E para o seu churrasco temos cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais. E uma linha exclusiva de presentes personalizados. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 293 Centro. Telefone 35 99890 0877. Academia Esquadra Fitness. Muito mais que uma academia. Um espaço para transformar seu corpo, sua mente e seu estilo de vida. Estrutura completa, equipamentos de qualidade e ambiente acolhedor. Profissionais capacitados para te orientar em cada etapa da sua evolução. Não importa o seu objetivo, aqui você encontra apoio, constância e resultado. Esquadra Fitness, academia de todos e para todos. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 267 Centro. Telefone 35 99862 4656. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Boa noite para você, quarta-feira, 25 de junho, começando mais um podcast Camo Web Entrevista. São exatamente 7 horas 48 minutos, faltando 12 minutinhos para as 8. Camo Web Entrevista, falando sempre em nome da cachaça Coração de Minas Story Steak. Lembrando que a cachaça Coração de Minas está completando 25 anos e, claro, coisas boas vêm do coração. Abraço para toda a equipe lá da loja Store Steak da Coração de Minas, aqui em Carmo do Rio Claro. Também Inove Segurança Eletrônica e Energia Solar. Abraço Bruno, toda a equipe. Esquadra Fitness Academia, a Renata, também o Adir. A Clínica Torres, abraço Danilo. Restaurante Sabor do Pontal, melhor sabor de Carmo do Rio Claro. E claro, para você prestigiar, né, a vista do Lago de Furnas. Gente, comida boa e vista bonita é só no restaurante Sabor do Pontal, aqui em Carmo do Rio Claro. Também nosso parceiro, Saulinho Lanches, o melhor lanche da cidade. Ê, Saulinho. Saulinho já tá por lá, viu? Então, não quer mexer com panela agora à noite, quer sair fora da dieta, Saulinho tá lá para atender você para isso mesmo, viu? E também mandar um abraço para o nosso parceiro, abraço Rodrigo, abraço para toda a equipe da Rádio Difusora FM aqui de Carmo do Rio Claro. Rodrigo, Bruno Ávila, também... Quem mais está por lá? Claudinei Oliveira, está por lá também o Alan Vilela, né? Não. Gente, e hoje eu estou recebendo com muito carinho, convidado muito especial, o cidadão mais querido de Carmo do Rio Claro, literalmente, professor Marco Mendonça. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí esse momento nosso descontraído aqui. E é um prazer muito grande estar aqui e partilhar com você um pouquinho da nossa experiência aí de cidadão carmelitano, literalmente. Né? Prazer é todo meu. Gente, o Guilherme me pegou no pulo aqui porque eu estava mandando o link para todo mundo, não deu tempo ainda, então eu vou mandar agora. Ao vivo é assim mesmo, é assim que funciona. Mandar para a Roda me pediu o link desde ontem, né, Roda? Abraço. E mandar também para o nosso amigo lá do portal Onda Sul, da Onda Sul FM, o Wilson Alves pediu pra gente também o link aqui. Tô mandando pra ele lá. Beleza? Ô, Marco, pra gente começar, né?
Como é que surgiu esse cidadão, né? Como é que surgiu esse apelido? Conta a história para nós. Então, Zé, é interessante porque como eu trabalho em 2 escolas, né? Falando em escola aí, um abraço pessoal da Monsenhor Mário, Sim. né? Tá vendo aí? Tá vendo? Tua mãe tá sabendo, né? Os Tá vendo. Professores, direção das 2 escolas, Sim. Colégio Vencer também, toda a equipe, a direção. E como eu tenho muitas turmas, no começo do ano eu tenho dificuldade de decorar o nome de todos os alunos. Sim. Então, o cidadão foi uma estratégia utilizada para eu me comunicar com os alunos sem ficar perguntando o tempo todo o nome de cada um. Então, é cidadão, cidadã, e assim ficou. E os alunos que são já formados, profissionais de diversas áreas aí, ainda me tratam por Marco Cidadão. Olha, gente, mandar um abraço aqui pro pessoal que já está acompanhando. Hoje eu vou usar o meu tablet chiquérrimo que eu ganhei aqui, gente, Dia dos Namorados. Flávia Salvador está mandando boa noite e ela está aqui com a gente nos bastidores. Vanderlei Ateste, boa noite. A Regiane Júnior Bueno. A Tânia Mendonça Freire, seus colegas de trabalho. Colegas de trabalho, abraço para elas. Gente, o pessoal que quiser comentar, quiser mandar pergunta também, é só mandar nos comentários aqui, tá bom? Ô Marco, e fala pra gente, claro, você é muito conhecido, a gente sabe disso, mas, afinal de contas, quem é o Marco Mendonça? Marco Mendonça nasceu na Mata, município de Carmo do Rio Claro, lá mais próximo de Conceição Aparecida. Nasci na Mata, hoje eu tenho 54 anos, bem vividos, experimentando aí diversas situações da vida. Trabalhei muito tempo na roça, depois trabalhei na padaria, depois eu entrei para o seminário, estudei bastante. Só não conta tudo de uma vez, calma. Não, tudo de uma vez. Né? Aí entrei para o seminário e lá a maior experiência da minha vida até hoje enquanto jovem. Né? Mas então eu sou filho de Dona Ivone, que hoje desenvolve uma doença do século aí, que é a danada do Alzheimer, tá? Uma fase ainda inicial, mas já está dando um pouco de preocupação para a gente. Meu pai já é falecido já há bastante tempo. Uma família numerosa de 9 irmãos. Um irmão morreu também por acidente de trabalho, com 43 anos. Minha irmã morreu de câncer. E os outros irmãos que eu amo demais. Minha família é espetacular. Um abraço para todos os meus irmãos, minhas irmãs, que moram em Alfena, Carmo, Campinas e por aí vai. Um abraço, mãe. Um beijo para a senhora. Marco, então, já que você nasceu na Mata, como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho pra gente. Infância de pobre, né? Calçado, não sabia o que Não deixou era. de ser boa por conta disso. Não, de jeito nenhum. Né? Primeira vez que eu fui, esse fato é interessante, Zé. Quando eu fui fazer a primeira Eucaristia, essa época eu já morava na Santa Rosa, minha mãe trouxe para eu comprar um sapato e eu não sabia que podia experimentar um sapato, eu não sabia que número que eu calçava. Então o primeiro sapato que a Maria Águida trouxe, não sei se você já ouviu falar da Maria Águida, né? Ela trouxe, eu coloquei no pé e falei que tinha servido, mas eu não andei com sapato. Aí chegou no dia de primeira comunhão, eu não conseguia andar com sapato, fiz de chinelo de ter da primeira Eucaristia lá na Santa Rosa. Que bacana. Ô Marco, e você estudou lá na roça? Comecei a estudar lá no Monte Verde, né, na Fazenda do Marcelinho. Um abraço para Maria José Vieira, foi ela que me alfabetizou. Depois a Sueli Lourenço também, que foi os primeiros anos iniciais. Depois mudamos para o Carmo em 1982, aí fui estudar no Coronel. Depois, para trabalhar, meu pai é arrimo de família, nós irmãos trabalhávamos todos juntos. Fui trabalhar na roça e parei de estudar. Fiquei 6 anos sem estudar. Depois voltei a estudar no Monsenhor Mário à noite. O João Pedro Elias está mandando boa noite. O Alexander Silva, Marcos Antônio, boa noite, famoso Marquinho do Ceame. O Marquinho do Ceame, também, coisa boa, saudade. Tinha esquecido do Ceame aqui. Um abraço para os meninos que passaram lá pelo Ceame, uma experiência espetacular também. Mandar um abraço também para o nosso amigo Wilson Alves, mestre e professor Marco Mendonça, cara incrível, parceiro, amigo e cunhado também. Abraço, Wilson Alves, é outro parceiro também que... É bom demais ouvir a voz dele nas manhãs aí. Agora tá vindo um desafio aqui, ó. Opa. O João Paulo tá dizendo o seguinte: Marco Mendonça, futuro vereador de Carmo do Rio Claro. Só se for para eu me candidatar e eu fazer parte da diretoria mesmo, geral. Porque eu tenho um propósito, eu gosto de falar para os meninos, que é muito interessante, que se eu me candidatar a prefeito da cidade, eu vou tirar todas as subidas da cidade, só vou deixar as descidas. Se isso for possível, eu me candidato. Caso contrário, não, João Paulo. Vou ficar mesmo na educação, me sinto melhor. Marco, a gente sabe que hoje, né? Eu queria saber de você o seguinte: quais os valores de antigamente que foram perdidos, muitos a gente sabe que foram, né? Que você acha que os jovens deveriam ter hoje? Respeito.
uma palavra que está em desuso. Né? Ou se nós conhecemos, sabemos o significado, mas não tem sido praticado. Respeito pelos pais, respeito pelas pessoas, respeito por professores, né? A gente está muito imediatista. Então, se aquilo que nós fazemos não nos agrada, a gente faz birra, a gente se revolta. A gente deixa de ter uma amizade sincera porque nós perdemos muito o respeito. Então, para mim, um valor que voltaria imediatamente para os tempos de agora e que não deveria ter saído do mercado nunca é o respeito. E a confiabilidade também, né? Duas coisas importantes demais. Sim. Inclusive, essa contrariedade, né, das pessoas hoje tem causado muitos problemas, muitos males, né? Demais da conta. E a ansiedade é fruto disso. Né? Nós estamos muito ansiosos, porque nós somos muito imediatistas. Se você liga um computador e ele demora 1 minuto aí, você já quer trocar, porque está chamando o computador de carroça. Né? Isso não faz parte da nossa... a gente não aceita mais que demore tanto assim. Celular é a mesma coisa. Né? E eu trabalho nas 2 escolas, Colégio Vencer também, um abraço para a equipe do Colégio Vencer. Né? Nós trabalhamos lá uma disciplina chamada socioemocional e eu trabalho também ensino religioso no Colégio Monsenhor Mário. E nas 2 escolas eu tento resgatar o tempo inteiro esses valores que eu vivi e que deram muito certo. Né? Então eu tento colocar isso na prática em sala de aula o tempo inteiro. Mas a gente vê o quanto isso é difícil. É muito desafiador, porque os alunos hoje, a juventude, a adolescência, não tem aquela paciência de escutar e de praticar aquilo que escuta. É muito desafiador. Imagina um jovem hoje esperar uma carta, né? Que isso, carta? Justamente. Né? Só se for carta de baralho, de Uno, de jogo, né? Porque quando chegava um telegrama era porque era uma coisa muito urgente. E que isso? Todo mundo ficava aí. Eu não sou tão novo assim também não, né? Quando eu morei no seminário, a minha expectativa era ir buscar a carta no correio na sexta-feira para deixar alguma comunicação da família, de algum amigo. Isso demorava aí semanas para isso acontecer. As cartas das paqueras vinham com cheirinho, né? Vinha com cheirinho, né? Já vinha, tinha umas paqueras, mas a minha grande paquera mesmo é minha esposa. Um beijo para você, Renusa, se você estiver vendo aí. Minha filha Laura também, um beijo para você, filha, lá em Alfenas. Né? Essa é a grande razão da minha vida hoje. Né? É uma família constituída, que depois a gente vai falar sobre isso. Com certeza. Mandar um abraço aqui para Marlene Cardoso, que ninguém sabe quem é, mas falar Roda todo mundo sabe. Roda, te amo. Um beijo para você, querida. Boa noite, Roda. A Sônia Aparecida, boa noite, Marquinho. A Adelita Cardoso. Peraí. Nossa, a Adelita tá falando lá de Colombo, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Fala onde vocês são aí, gente. Se for do Carmo, fala o bairro. Pronto, tá tudo certo. Delita, beijão pra você, querida. Delita conviveu comigo lá no seminário, é uma grande amiga. Tá dizendo, que lindo, parabéns, Marco. A Delita tá dizendo. A Clara Lopes tá acompanhando a gente também aqui de Carmo do Rio Claro. Um grande abraço, tio Marquinho, Leonardo aqui. A Marlene tá dizendo, como gosto e admiro esse meu amigo, a Roda. Maria Aparecida Bento, concordo, respeito está em falta. A Grazi Ribeiro, a Graziela, professora também. Boa noite, Marquinhos, colega de profissão, o qual temos orgulho de conhecer e conviver sempre com palavras sábias e oportunas. A Regiane está dizendo que concorda também com relação ao respeito. Comentário do pessoal aí que trabalha na área de educação. Realmente, eu acredito que uma das áreas mais afetadas hoje é a educação. Sim. E a educação, ela envolve família, porque na escola deveria ser ensinado disciplinas de conhecimento científico, história, filosofia, geografia. Agora, a educação deveria ser aprimorada na escola. E a educação não está vindo de casa porque está faltando o respeito, está faltando a comunicação. Justamente. Né? E o celular hoje tomou a nossa fala. Sim. Ô Marco, e uma coisa também que a gente vê é o celular, inclusive, né, a gente tem essa... Bom, vamos lá. Você contou para mim antes da gente começar aqui que você gosta muito de histórias de reflexão. Gosto. Né? E aproveitando que a gente está falando de respeito, de celular e tudo mais, tem uma história que você conta de um menino que queria virar celular. Como é que é isso? Isso. Peço paciência, pessoal, aí, mas não é uma história muito longa, não. Só um segundinho antes de você começar. Ok. Gente, eu quero lançar aqui uma coisa. O Carmo inteiro foi aluno do Marco, menos eu, né? Mas eu queria pedir para você que foi aluno do Marco, ou que de repente é aluno do Marco hoje em dia, manda um alô para a gente aqui, diz se você foi ou se você é aluno do Marco. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá, Marco. Ok.
Então tinha uma professora, ela estava corrigindo as redações dos alunos dela à tarde, no domingo à tarde, e o marido estava mexendo no celular e assistindo o jogo do Corinthians. Um abraço para os corintianos. Né? E a professora estava corrigindo as redações dos alunos e de repente ela começou a chorar. Começou a chorar e lia aquela redação e chorava, e o marido mexendo no celular. De repente ele olhou para ela e viu que a esposa estava chorando. Aí ele, assustado, perguntou: vai bem, o que aconteceu? Você fez isso a vida inteira, corrigindo a atividade de seus alunos, agora você começou a chorar? E ela, sem dizer uma palavra, só entregou a redação para ele: leia essa redação. E ele começou a ler a redação do menino de 10 anos. E na redação dizia assim: Papai do céu, hoje eu quero te fazer um pedido especial. O senhor pode me transformar num celular? Sabe por quê, Papai do céu? Lá na minha casa, a coisa mais importante que tem é o celular. Todo mundo, o meu papai, a minha mamãe, eles ficam o tempo inteiro com o celular na mão. E tudo que eu peço para eles, eles pedem para eu esperar. Se o telefone toca, eles correm para atender. Mas se eu peço alguma coisa, eles custam me ouvir. Por favor, Papai do céu, me transforme num celular. Eu quero ter a mesma atenção que esse aparelho tem lá em casa. Aí o marido falou para ela: nossa, bem, realmente, que menino triste, que história incrível. Você tem razão de estar chorando. Ela falou assim: pois é, por isso mesmo, essa redação é do nosso filho. Olha. E aí... Esse final eu não esperava, de verdade. Essa é a redação do nosso filho. O marido desligou a televisão, desligou o celular, foi lá, a criança estava dormindo, ele debruçou em cima da cama, chorou muito, porque ele não percebia que ele tinha perdido o filho para o celular. Então fica a reflexão, se você que está vendo aí tem mexido muito no celular, pense nisso. Né? O nosso contato físico de pai para filho não pode ser substituído por uma máquina. A máquina pode esperar. Com certeza. E isso, Marcos, por mais que seja uma história fictícia, mas ela hoje é extremamente atual, né? Porque muitas vezes as pessoas estão em casa e você pode ver que, de repente, até a televisão está ligada e tudo mais, mas está cada um num celular. Cada um no né? celular. A gente costuma falar que, às vezes, eles estão até conversando pelo celular, um do lado do outro. E eu não vou dizer para você que isso lá em casa não acontece, Zé. Claro que acontece. Tem um momento que cada um está no seu celular. Até porque nós trabalhamos muito com o aparelho. Sim. Mas isso não tira da gente um momento de família. Isso não tira da gente um momento de nós estarmos juntos e falar das nossas conquistas, dos nossos objetivos. Porque um casal que sonha junto, ele permanece junto. Claro. Agora, se cada um for viver a sua vida, de vez em quando eu faço uns casamentos aí, né, uns rituais de casamento, e eu falo isso na reflexão. Desde que o marido coloque uma senha no celular, ou a esposa coloque uma senha, ela criou um mundo particular. Sim. Cada um tem. Então, nós não devemos ter segredo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, porque senão acabou a relação, acabou a confiabilidade. Segredo a gente tem com pessoas estranhas, mas dentro de casa isso não pode acontecer. Com certeza. Né? E com a nossa filha, com o nosso filho também. Tá? E falando em filho, um abraço para o meu querido Igor, enteado e filhão demais da conta, minha nora Tamires, Maria Clara, a Maria Alice, minhas netinhas lindas demais. Um beijo para vocês, pessoal. Muito bom. E a roda continua dizendo aqui, ó. Marca um amigo que se pode contar em todos os momentos. A Raquel Carvalho, boa noite, Marco, cunhado e compadre querido. Jamil Aparecido Vieira, boa noite, cidadão. A Eveline Souza, lá de Conceição da Aparecida. Abraço, pessoal do Barro Preto. Um abraço, Evelyn. Aqui de Conceição assistindo, Marquinho, uma pessoa ímpar. Orgulho de ter conhecido. Abraço. A Poliana Gouveia. Oi, Marquinhos, estou muito feliz e encantada com a sua entrevista. Tenho orgulho de ter você como amigo, colega de profissão e professor do meu filho. Olha aí. Um abraço pro Túlio, Poli. Um abraço pro Maurinho também, meu grande mestre aí, que trabalha na Crédito Carmo. Foi meu aluno também e eu o tenho como mestre, que realmente é um cara espetacular. Vocês conhecem o Maurinho? Demais. É espetacular aquele menino. E encontrou uma pessoa também à altura. Poliana, um abraço para você. E a Evelina de Conceição Aparecida. E lá na Vencer nós temos uma equipe de Conceição Aparecida, que é uma equipe ímpar também. Né? É o pessoal que abraçou realmente a comunidade carmelitana, sobretudo na escola. Né? Um abraço para todo o pessoal de Conceição de Aparecida. Inclusive, queria aproveitar, nós estamos tendo cada vez mais audiência lá em Conceição da Aparecida. Desde já agradecer, muito obrigado a toda a população, né, de Conceição da Aparecida. Mandar um abraço também para o prefeito Tonhão, né, fez uma festa do café nesse final de semana, festa belíssima, parabéns Tonhão aí pelo evento.
E aproveitar também e mandar esse alô para os comerciantes lá de Conceição da Aparecida que quiserem ser nossos parceiros aqui no podcast Carmo Web Entrevista. Nós estamos à disposição, ou seja, apareça aí aqui em Carmo do Rio Claro e também na sua cidade aí em Conceição da Aparecida. A Heloísa Pereira, boa noite, esse Marco é show. Ei, Marquinhos. Esse Obrigado. aqui é o Tavinho, né? Não, É o Tavinho, né? Ah, deve usando ser. o celular, usando... Será que tá usando o celular dela? É. Tá vindo, tua mãe tá sabendo, não tá? Parceirão, tá vindo. Eliane Lima, não fui aluna, mas tive o privilégio de conhecê-lo como profissional. O Jamil tá dizendo que foi aluno do Marquinho no EJA no colégio. Oh, coisa boa. EJA é outra paixão que eu tenho, né? Eu trabalho com o EJA já tem algum tempo e os alunos da EJA é a pele mais fina do nosso coração. É aquela mesmo que segura toda a frequência cardíaca. É um grupo esforçado que volta para a escola com determinação. Esse sim, a gente pode falar que tem respeito e tem determinação no que quer. Apesar de alguns desistirem, mas você que já parou de estudar há algum tempo e tem vontade de voltar, faça isso, procura a EJA. É um momento especial aí para a gente retornar e manter atualizado nos dias atuais. Né? Ô Marco, inclusive estava na pauta aqui um pouquinho mais para frente, mas aproveitando esse assunto do EJA, né? Como que você vê, né, cada vez mais idosos, né, com 70, 80 e até 90 anos, né, estudando, indo para a faculdade? Como é que você vê isso? Ô José, a velhice, ela está para quem quiser envelhecer. Né? A idade chega, mas a velhice é só se a gente quiser. Tá? Então, a pessoa nunca é tarde para começar ou recomeçar. Nunca. Né? As pessoas perguntam a minha idade, eu tenho 54 anos, eu não me sinto velho, porque eu convivo com juventude, com criança, né, com adolescente, eu tenho uma linguagem, Eu fui pôr mais uma água pro Marco aqui, escondidinho, acabou que... Eu ainda tenho linguagem de adolescente, de criança, de jovem, porque eu envelheço se eu quiser. Sim. Eu estou no meio da juventude, então os meus 54 anos é a idade, Sim. Comportamento é outra coisa. Com certeza. Né? O Roger Campos, abraço do Rojão pro Marquinho. O Enzo Menzanotti tá dizendo abraço do Enzo pro Marquinho também. A Heloísa, que eu acho que é o Tavinho. Mestre da Monsenhor Mário, aprendi e aprendo com ele todos os dias. Tavinho, ele é o cara. Pergunta pra ele se a mãe dele tá sabendo. Aí que tá perguntando, diz aí que tua mãe tá sabendo. A Matildes Moreira, José Vicente, o Carlos e eu aqui no Sítio Silêncio, no Itaci. O Igor Vilela, sempre bom escutar o professor Marquinhos, sempre admirei como professor e agora mais ainda como colega de trabalho. Abraços do Igor e Fernanda Eugênia. E só dá gente boa, hein? Aí assim eu fico muito feliz, aí fico à vontade falando com você, os meninos, os alunos aí, o Roger, o Enzo e o Igor também, parceirão, aluno, né? Que a Fernanda, outra profissional grande, gigante demais na conta, é bom demais. Ô Marco, e como é que você avalia, né, essa proximidade, né, tanto com os alunos, ser aquele professor amigo, né, e muitos alunos também acabam se tornando, como estão dizendo aqui, colegas de trabalho, né, ou seja, a gente sabe, né, antigamente muitos alunos, né, tinham medo, né, dos professores, tinham respeito também, é claro, perdeu-se um pouco do respeito, infelizmente, em alguns casos, né, mas essa proximidade, né, essa amizade, como é que você vê isso? É interessante que tem umas pessoas que elas inspiram a gente, né? E um dos caras que me inspirou bastante foi o Edinho, né? Edinho Rei, um abraço para você, se você estiver vendo, Edinho. Eu trabalhei com o Edinho na direção do colégio 13 anos. E ao mesmo tempo que a gente tem que ser duro com os meninos, a gente não pode perder a ternura. Sim. E como eu trabalho com crianças de várias idades, uma das estratégias que eu utilizo, primeiro eu conquisto os meninos, a amizade, a confiança, a liberdade, depois vem o aprendizado. Porque hoje não faz tudo a ferro e fogo, de jeito nenhum. Então eu procuro ser um pouco mais maleável. E não sei se isso é defeito ou não, mas eu sou muito sensível aos problemas dos meninos. Quando me conta algum problema, né? E assim como nós professores, fica a dica, né? Se o pessoal tem essa visão a meu respeito, fica a dica. Não adianta a gente ser muito rigoroso. Tem que haver um pouco de ternura de nossa parte. Outra coisa que faz falta bem na sociedade, que eu ainda acho que isso é falho na nossa comunidade, é o medo que nós temos de polícia. Nós não deveríamos ensinar para os nossos filhos que polícia é ruim. Ruim é o bandido. Né?
A polícia deveria ser mais próxima dos meninos, da juventude e saber, nós estamos aqui para protegê-los. Nós vamos punir os bandidos. Sim. Mas os pais ou a própria comunidade ensina que nós devemos ter medo da polícia. E é uma coisa que eu acho que deveria mudar também esse pensamento. Já passou da hora disso acontecer. Inclusive, mandar um abraço para o Tenente Zildo da Polícia Militar, toda a equipe também, pessoal da Polícia Civil. Um abraço para vocês, que a Camoeb com certeza é sempre parceira, né? Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil também, aqui de Carmo do Rio Claro, e claro, de toda a região. Nós temos aqui agora, Marco, um comentário de um artista. Rony Matos. Rony. Esse é o cara, hein? Rony, quando eu fiz o podcast 2 anos da outra vez, me enrolou os 2 anos e não compareceu. Dessa vez eu já refiz o convite. Eu vou buscar por orelha se não vier. Ele está dizendo que esse é o cara. Rony, obrigado pela tua amizade, um abraço aí para nós. Nós temos um grupo chamado Sem Limites, mas o nosso Sem Limites é um sem limite do bem. Sem limite para extrovertido, sem limite para amar, sem limite para ajudar, né? Então o Rony é um dos caras do nosso grupo aí, um abraço pro grupo do Sem Limite, e sem citar o nome de todos para não esquecer algum, mas o Rony é um parceiro aí, um amigo de todas as horas também. Um abraço para você, Rony. E se um dia você vier aqui, por favor, toque a Porta do Mundo pra gente, que eu vou estar lá ouvindo. Bonito, hein? Demais da conta. Nossa, essa eu gosto também. E quando a gente tá tomando umas cachaças juntos, né, claro. Coração de Minas. Aí, ó. Né? E aí a gente canta essa música junto lá. Ele canta e eu me encanto com o canto dele. Né? O Juninho Silva tá dizendo o seguinte: boa noite, Zé Vicente. Eu fui aluno do Marquinhos, cidadão, e tenho muitas lembranças boas, desde a época da escola até quando tinha o SEAME. E não esqueço dele me dizer na reunião de pais que ele dizia: do trevo para lá, tudo acontece aqui no Carmo. E isso ficou na memória. Grande abraço. Eu falava esse mesmo abraço, Juninho. Eu falava isso para, claro, maneira de descontrair, né? As coisas acontecem. E aí um dia, até esse ano, eu fui lá no Maregular, bater um papo com os pais lá. E eu falava a mesma brincadeira, né? Isso só acontece do trevo para lá. E o Rodrigo, da difusora, falou, mas eu moro do trevo para lá. Não, falei, mas é do trevo do Barro Preto para lá, não é o trevo do Carmo. E a gente acabou se divertindo com essa história lá. Tá? Ô, cidadão, a gente falou bastante aqui, né? Tá falando bastante sobre escola, estudante. Qual que é o papel, enfim, da escola na vida do estudante, então? Interativo. A escola não tem a função sozinha. Infelizmente mesmo, um dia conversando com o promotor numa reunião de escola, ele falava, a nossa escola ela foi responsabilizada, transferiu-se a educação, terceirizou-se a educação dos filhos para a escola. Sim. Isso não é função da escola, né? Então a escola é parceira. Sim. Por isso que tanto na escola do Colégio Vencer quanto no Colégio Monsenhor Mário a gente pede, venham para a escola, sejam parceiros, porque juntos a gente se torna mais forte para resolver uma dificuldade, um problema de um filho, de um aluno. Aí se um transfere a responsabilidade para o outro, aí só vai vir cobrança. Sim. Tá? Então quando há parceria, aí sim o resultado é maior. Tá? A escola não pode se responsabilizar sozinha pela educação e pela formação de um jovem, porque a escola falha. Porque nós somos gente. Sim. Escola é gente, professor é gente, diretor é gente. Né? Falando em diretor, um abraço aí pro Dalber, pro Thales lá no colégio. Né? São gente. E tem um momento que eles têm que ser mais duros. É a função deles. Porque em sala de aula, quando nós temos alguma dificuldade com algum aluno, de um ato de rebeldia ou uma outra situação, o nosso suporte é o diretor. Sim. Então ele tem que ser mais rigoroso. Sim. Porque ele é gente também. Né? Então a família tem que se conscientizar. A escola não pode se responsabilizar sozinha pela educação do filho. E os valores se inverteram, né, Zé? Na nossa época, se um aluno chegasse com uma nota ruim, o filho era cobrado. Sim. Agora, hoje, se um aluno chega com uma nota ruim em casa, os pais vão lá questionar o trabalho do professor. Sim. Os valores se inverteram. Infelizmente. Né? E nós temos aqui mais um artista comentando com a gente, o Jair Soares Júnior. O Marco revela um profissional que atua para além do convencional. Não à toa é respeitado pelos colegas e pela sociedade. Nossa, que honra, hein? Esse comentário tem peso também, hein? Um abraço aí, Juninho. E você é um baita do artista, eu tenho maior admiração para você, tá? Um abraço para você. Gente, 8 horas e 15 minutos. A gente fala sempre em nome da Clínica Torres, Sabor do Pontal. Abraço também para o pessoal da Esquadra Fitness Academia, Inove Segurança Eletrônica, Energia Solar,
Cachaça Coração de Minas Store Steak, completando 25 anos aqui em Carmo do Rio Claro. Coisas boas vêm do coração. Também Saulinho Lanches e Rádio Difusora. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente vai falar que o Marco já quis ser padre. A gente vai falar sobre isso também. E mais um monte de coisa. Segura aí. Continua mandando mensagem. Você foi aluno? Você é aluno do Marco? Coloca pra gente nos comentários aqui. A gente volta em 2 minutos. Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Tenha o que há de melhor em câmeras de segurança, alarmes, monitoramento 24 horas, vídeo porteiro, portões eletrônicos e muito mais. Conheça também nossas soluções em energia solar e economize até 95% na sua conta de luz. Fale conosco e garanta mais tranquilidade e economia para você e sua família. 35 99845 6473. Atendemos toda a região. Rua Randolfo Fabrino, 146B, Centro. Coração de Minas Store Steak. Aqui você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia qualidade de verdade. E para o seu churrasco temos cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais e uma linha exclusiva de presentes personalizados. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 293 Centro. Telefone 35 99890 0877. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Muito bem, de volta ao podcast Camoeb Entrevista. Hoje é quarta-feira, dia 25 do mês de junho, e a gente recebe Marco Mendonça, professor Marco Mendonça, o cidadão, está aqui com a gente, falando sempre em nome Clínica Torres, também Coração de Minas Store Steak, Inove Segurança Eletrônica e Energia Solar, e também Esquadra Fitness Academia, e é claro, nossos parceiros, Sabor do Pontal, Saulinho Lanches e Rádio Difusora FM. Abraço, Rodrigo. Rodrigo vai estar aqui em breve com a irmã dele, a Gisele. Imagina a gente fazer um show do Sons e Palavras aqui. Oh, que isso, hein? Tá doido, com Coração de Minas. Eu venho assar o churrasco. Naquela área sua ali. Mandar um abraço da Sofia Bárbara, sua aluna. A Elisa Bento tá mandando pra gente aqui. Elisa, né, que é tia da Flávia Salvador, que tá aqui com a gente também. Bacana, um abraço, Sofia, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Que vontade de abraçar esse povo aí, um abraço caloroso com esse frio que está de inverno. Mas realmente, eu ver mensagem, ou escutar a mensagem desse pessoal é gratificante demais. Isso me envaidece muito. Obrigado, pessoal. Ô Marco, um outro assunto agora acaba sendo sobre educação também, que é o CEAME. Uhum. E aí, como é que foi a sua atuação? O CEAME era uma entidade que fazia parte também das minhas paixões. Uhum. Eu comecei fazendo um bate-papo com os meninos lá, quando o Éder Terra, né? Um abraço para o Éder Terra, da autoescola e da Casa Lotérica Militante. R$50 de cada comércio, né? Que falou de agora. E o Éder no Pix amanhã. E o Éder, então, a gente ia lá fazer uns comentários, depois o Éder abriu o próprio negócio dele, e eu acabei trabalhando lá no CEAME, eu era instrutor. E na época, a gente fazia uma preparação e um direcionamento dos meninos para trabalhar, né, para ingressar no mercado de trabalho. Teve uma época que nós tínhamos mais de 80 meninos trabalhando sob a nossa supervisão. Então nós nos reuníamos no sábado, fazia o nosso momento de formação, dava lá um pão com salame, literalmente um pão com salame e guaraná. Na época o Sr. João da Coca que fornecia pra gente. Descarga bebida, oferecia o refrigerante pra gente lá. E fazíamos o esporte. Já teve sábado da gente reunir 200 meninos lá no colégio, usar todas as quadras do campo. Era uma coisa espetacular. E a gente se reunia no último andar lá do prédio, onde era Frei Leopoldo, e era realmente um momento assim fabuloso.
Então a gente ia fazer o nosso bate-papo, levava profissionais de diversas áreas lá para conversar com os meninos. Pessoal da Polícia Militar, levava advogado, conselho tutelar, muitas pessoas. E depois, aqueles que já estavam mais bem preparados, a gente direcionava para o trabalho. E hoje tem muita gente aí trabalhando no mercado que passaram por lá, que foram indicados por nós lá do CM. Gente, mandar um abraço para Elisa, mandar um abraço também para o nosso amigo Luciano, né? Luciano lá do cartório eleitoral aqui de Carmo do Rio Claro. Abraço, Luciano, grande parceiro também da Camoeb. E claro, o ano que vem, ô Luciano, o ano que vem você já pode agendar. Claro que você pode vir antes, quando você quiser. Tem muito assunto interessante lá do cartório eleitoral, mas ano que vem tem eleição. Com certeza o Luciano é uma presença registrada aqui com a gente. A Maria Rita tá mandando abraço aqui. Parabéns, Marcos, pelas palavras. Grande amigo. O Leandro, deve ser filho da Clara Lopes, está mandando pelo Facebook dela. Sou aluno do Marco Leonardo do 6º ano. Ô, abraço, Léo. Léo é gente boa demais, você tá doido. Ô, Marco, falando em CIAME, falando em mercado de trabalho, né, é uma questão polêmica, mas eu queria saber a sua opinião com relação aos menores não poderem trabalhar. Discordo totalmente. Totalmente mesmo. A partir do momento que o menino não é prejudicado na escola, ele pode trabalhar, com certeza. Tem muito trabalho que deve, né? Deve trabalhar, porque ele estando trabalhando, ele vai saber o valor que tem o dinheiro dele. Ele vai saber direcionar, vai saber administrar aquilo que ele ganha. Agora, quando ele só exige dos pais, ele não tem conhecimento disso, do quanto trabalho se dá. Então, um menino, 14, 15 anos, ele sabe muito bem o valor de cada coisa, se ele ganhar o dinheiro. Então, se ele não tiver prejudicação, se não tiver for prejudicado na escola, ele pode trabalhar uma quantidade de horas por dia tranquilamente. Isso não vai diminuí-lo de jeito nenhum, como profissional, como pessoa, de jeito nenhum. Até porque nós começamos muito cedo e não somos os piores profissionais da área. Então, deve trabalhar. Se tivéssemos menino no mercado, não teríamos tanto menino no crime. Né? Esporte também é uma coisa boa. Enquanto o menino está com uma bola no pé ou uma viola na mão, ele não está com cigarros, né? Fazendo aí o que não se deve. Tá? Eu sou a favor que trabalhe. Não trabalhe escravo. Diferença. Tá? Mais que um trabalho dentro das habilidades e força dele, deve trabalhar sim. E outra coisa, a mesma coisa de educação. Sou contra pai espancar filho, mas eu sou totalmente a favor do pai corrigir o filho quando necessário. Né? Um puxão de orelha, umas correadas, isso não faz mal para ninguém. Espancar, não, sou contra. São coisas diferentes. Diferente, mas uma correção tem que ser feita. Porque se o pai não bate, a polícia bate. Tá? Ô Marco, aproveitando essa questão de trabalho também, você acha que as escolas deveriam ter educação financeira? Já tem. Tem? Agora tem. Né? Tem e é muito importante. Só que a educação financeira teórica é uma coisa. Agora, quando o menino faz a educação financeira e ele conhece a prática, administrando o dinheiro que ele ganha, né? É muito fácil você administrar uma mesada. Eu ganhei 500 de... Qual foi o trabalho que eu tive? Né? Então, administrar o que você já ganha... Na verdade, a gente não deveria nem ganhar salário. Não? Ninguém ganha salário. A gente trabalha e é remunerado por isso. Ganhar uma mesada é outra coisa. Então, você não fez nada para merecer e recebe. Né? Tipo esse jogador de futebol aí que dá 10, 20, 30 mil de mesada. Né? Agora, quando você trabalha, remunerado pelo teu trabalho, aí sim, vale a pena a gente ensinar a administrar. A educação financeira serve para isso. Com certeza. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal lá do Cicobi Crédito Carmo, né? E para a Tisa também, pro Otávio, o Herbert, enfim, todo o pessoal lá do Cicobi Crédito Carmo, grande parceiro aqui de Carmo do Rio Claro, que está completando, se não me engano, 35 anos de cooperativismo aqui em Carmo do Rio Claro. Abraço, Cicobi. O Edinho Reis, você falou dele, ele apareceu aqui. Esse é meu amigo Marquinho, equilíbrio, sabedoria e bom senso. Aprendi e aprendo muito com ele. Eu falei mais cedo e o Edinho não estava ainda, mas o Edinho foi minha referência, né? Trabalhamos 13 anos aí no Colégio Monsenhor Mário, ele como diretor e eu como vice, e a gente vivenciou muita situação lá, muita. Edinho, um abraço para você, viu, meu ídolo, meu mestre. Edinho é o cara também, né? É outro também que merece muito bater um papo com ele, viu, Zé? Com certeza, já está mais do que convidado para estar aqui, viu, Edinho? Isso tem muito que contribuir com todos nós. Ô Marco, continuando essa questão também, hoje em dia a gente vê muitas pessoas desempregadas, né? E ao mesmo tempo muitas vagas abertas, né? E não preenchidas. Você acha que as pessoas deveriam estudar mais, se qualificar mais?
O campo profissional hoje aumentou demais, né? E nós ainda continuamos naquele ritmo convencional. Sim. Então hoje tem muitas profissões, quando você chega à época de fazer um vestibular e entrar numa faculdade, você fica perdido, porque são tantas nomenclaturas que você não sabe qual é aquela que você quer seguir, né? Agora, falta profissionalismo porque nós estamos deixando a escola de lado. Sim. A gente tem muito aluno, mas tem pouco estudante, né? E se os alunos tornassem estudantes, aproveitassem mais aquilo que nós preparamos para ensiná-los, o resultado seria outro. Já tivemos um grande ganho esse ano, que foi a proibição do celular. Sim. Está totalmente proibido? Por lei, sim, mas na prática ainda não conseguimos. Vai ser uma questão de treinamento, inclusive dos pais também. Começamos, né, com os mais jovens, né? Com os menores, sim, a gente consegue. Mas os adolescentes que já estão acostumados, não é fácil, né? Então, enquanto você está com o celular na mão, passando o dedo ali, Zé, você vê o que você quer. Não gostou? Você muda a tela. Sim. Na escola não é assim. Nós temos lá um quadro, um giz, um pincel, sei lá, e um livro, e aquilo que a gente precisa passar para ele. Justamente. E por isso que às vezes eles não gostam das nossas aulas, exatamente por esse motivo. Não dá para passar o dedo no livro lá e mudar o conteúdo. E uma pergunta que estava inclusive aqui no meu roteiro: diante disso, como que o professor pode superar esse desafio? Tem um rapaz chamado Diogo, acho que é Diogo Nogueira, um ex-professor que agora é comediante na área de educação. Ele fala: professor não se arruma para ir trabalhar, ele se monta. Né? Então, na época de festa junina agora, a gente se transforma num personagem. De todos os jeitos, a gente se transforma. Você vai apresentar um trabalho, você se transforma, você se monta. Né? Flávia é professora, sabe disso. Então, o desafio nosso é grande demais. Né? Tá? Nós não temos uma receita de nos tornar um professor referência para que o aluno se torne um apaixonado pela escola. Não tem isso. Sabe? Então, infelizmente, vai ter que ser meio que a ferro e fogo mesmo. É meio que obrigatório. Onde começa isso? Com os pequenininhos, né? Como a educação lá no Oriente, né? Nós não deveríamos ter faxineiras no colégio, não faz parte do ambiente educacional, né? E até porque o nosso sistema educacional, ele é muito relacionado com o período da indústria e do militarismo. Aqui no Brasil, como é que a gente senta na escola? Um atrás do outro, né? A gente chama isso, as matérias, nós chamamos de disciplina ou matéria. Matéria é matéria-prima da indústria. Disciplina se tem nos quartéis. Então, nós sentamos um atrás do outro como se fôssemos militares. E o professor fica lá na frente dando as ordens. O sinal que soa na hora dos intervalos é sirene de fábrica. Né? A nossa escola, ela tem estrutura de presídio. De um lado, cela, de outro lado, cela e o corredor por onde passam os profissionais que cuidam da segurança. Então, a nossa escola parece muito com militar. Escola não deveria ter cadeado na porta. As pessoas deveriam brigar para entrar e não para sair. Agora, se nós deixamos as portas abertas, seja de colégio grande ou pequeno, se as portas da escola ficam abertas, os alunos vão embora. Entendeu? Então, quem faz a limpeza nos colégios lá do Japão, China, lá, são os próprios alunos. Você não vê um papel no chão, mas é cultural. Né? Isso ainda temos muito para caminhar para que isso chegue no Brasil. Justamente. Ô Marco, e é verdade que você queria ser padre? Então, cara, essa coisa aí passou pela minha cabeça. Eu fiquei no seminário uns dias, né? Quantos dias? Eu fiz essa pergunta para ele e eu caí direitinho. Eu vivi no seminário 10 anos. Foram 10 anos espetaculares. Aí a Delita entrou em contato mais cedo. Eu conheci a Delita lá na região metropolitana de Curitiba e a gente se mantém uma amizade até hoje. Eu participava de grupos de jovens aqui no Carmo e eu tinha um fascínio muito grande pela vida religiosa. Uma curiosidade até. E aí eu acabei entrando, né, por intermédio do Padre Marcos, que infelizmente não está mais entre nós. E eu acabei entrando para o seminário, eu e outros colegas aqui do Carmo, o Padre Sérgio, que ainda trabalha hoje, que mora na Paraíba, né? Nós fomos e eu fiquei 10 anos encantado. Mas à medida que vai passando o processo, que vai afunilando a formação, a gente vai ganhando responsabilidade e vai começando a morar em cidades maiores, ambiente mais perigoso, a responsabilidade de assumir uma paróquia. Eu acredito que vida de padre é muito boa durante o dia, mas à noite não me encanta. E aquela solidão da noite foi me incomodando. E aí veio aquele desejo de constituir uma família. E para fazer bem feito, você tem que optar. E eu optei, então, por sair,
né? Inclusive o padre que me acompanhava, ele falou, você pode ir, mas a hora que você quiser voltar, você me fala que eu te busco na sua casa. Mas não deu certo, eu não voltei. Né? Aí passado um tempo eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, nós namoramos aí 3 anos, nos casamos, faz 24 anos que a gente está junto, né? Beijo pra você, bem. Temos uma filha linda, tem um enteado que é meu filhão do coração também, Igor, que hoje é caminhoneiro, corta o Brasil aí, um baita de um profissional também, um baita de um pai, né? Então, para mim, a vida matrimonial me realizou. Eu não perdi a fé, não deixei de ser cristão. Sim. Eu me desliguei da vida religiosa, mas não de Deus e não da fé. E digo para as pessoas, se tiver alguém vendo aí agora nesse momento, não desista da fé. É o grande alicerce que a gente tem nos momentos de fraqueza. Com certeza. Gente, mandar um abraço aqui para a Filó Carvalho, está dizendo, uma pessoa sensacional. Tá certo, gente, mais uma vez, né, mandar um abraço também para os nossos parceiros aqui, Cachaça Coração de Minas, também Nove Segurança Eletrônica e Energia Solar, Esquadra Fitness Academia, Clínica Torres, Sabor do Pontal, Saulinho Lanches, abraço Saulinho, e Difusora FM aqui de Cabo do Rio Claro. Pois bem, você foi para o seminário, né? Queria ser padre, voltou e como é que surgiu o Marco Cidadão Professor? Então, rapaz, ó, um abraço Filó, um abraço para Matheus aí, para Stephanie. Eu fui convidado pela Gisele, que era professor de biologia no Monsenhor Mário, para fazer um bate-papo com os meninos sobre prevenção de carnaval. E na época, a Sueli Carvalho, que hoje é a proprietária da Escola Vencer, do Colégio Vencer, ela era professora também no Colégio Monsenhor Mário. Aí eu fiz a palestra, o assunto ficou interessante, foi bem interativo, a Sueli me chamou para fazer também um bate-papo com os meninos na escola dela. E aí, a partir desse momento, ela me convidou, me ofereceu 2 turmas, e eu fui, e já faz 24 anos que a gente está nessa equipe. Tá? Me tornei professor, eu acho que por acaso, mas me apaixonei. Tá? Se eu pudesse escolher hoje, uma coisa que não me encanta de jeito nenhum, é porque nós, professores, precisamos de deslocar em mais de um ambiente. Sim. O salário ele não paga as nossas contas se a gente trabalhar num horário convencional. Mas o fato de estar em sala de aula me encanta. Muito, muito, muito. E eu sou muito grato, então, à Sueli, que me deu essa oportunidade de começar como professor, né? Depois o Edinho me convidou para trabalhar na direção também. Foi uma experiência espetacular. Né? E hoje eu sou o Marquinhos Cidadão, professor. Muito bom. Por quanto tempo já, Marquinhos? 24 Faz 24 anos. Que bacana. Muito bom. Inclusive amanhã o Marquinhos está lá nas 3 Barras. 3 Barras amanhã. Um abraço para os meninos das 3 Barras. Marquinhos, mais uma coisa também, pra gente já, deixa eu dar uma... Gente, eu rabisquei tanto a minha pauta aqui que agora tá difícil para achar aqui mais também. O que você tem a dizer, né, pra gente já ir pro nosso encerramento, né, desde já agradecendo muito você, Guilherme Vilela, Guilherme Fubá, ô Guilherme está dizendo o seguinte, grande homem, pessoa boníssima. Mandar um abraço para a Carol, né, que é filha do Guilherme também. A esposa do Guilherme, como é que é o nome? É Kelly, né? Kelly. Tem outra filha também, como é que ela chama? Ana Luísa. Ana Luísa, mandar um abraço também para a Alessandra Silva. Maria Luísa. A Maria Luísa, a Alessandra Silva está dizendo, bom demais, esse é o cara. Marcos Daniel está dizendo que o homem é bom. Marcão, um abraço para você, meu querido. O pessoal, um abraço também. Ô Marco, desde já então, né, agradecendo você muito. Não estamos terminando, não, estamos quase, mas tudo bem. Antes de você ir embora, eu queria que você dissesse para mim o que você tem para dizer para quem quer ser professor. Quem quer ser professor, saiba que vai enfrentar muito desafio. Não é fácil. Você pode ser um baita de um orador, falar para a multidão, mas prender a atenção de aluno todos os dias não é fácil. Você ir lá fazer uma aula, bater um papo, é uma coisa. Você pegar um livro para seguir um roteiro, um currículo, o ano inteiro, todos os dias, numa sequência, não é fácil. Então, primeira coisa, saiba que vai enfrentar desafios. Outra coisa, saiba que vai enfrentar pais exigentes. Porque aquilo que o pai não está conseguindo fazer vai exigir do professor. Sim. E o professor, principalmente de alunos menores, ele se torna tanta referência que os meninos chamam o professor de tio. Tio, Zé, tio
parente, tio é próximo. Né, tia Flávia? Né, tia Flávia? Então os meninos, e falar nisso, um abraço para a Roseli também, minha cunhada querida, para o Francisco, marido dela. A Roseli, ela trabalhou a vida inteira com criança e até hoje ela ainda é referência para esses meninos. Então, tio é parente próximo, é coisa que a gente tem um contato. Sim. Então, se quiser ser professor, saiba que vai enfrentar dificuldade, mas que vale a pena demais da conta. Eu tenho, no meu status está escrito assim mesmo, eu não sabia que era tão difícil, mas eu sabia que valia a pena ser professor. Né? Eu amo ser professor. Com certeza. E valeu não muito. Não sou o melhor, mas eu faço o melhor que eu posso. Está entre os melhores, com certeza. Né? Mandar um abraço para o João Roberto Ferraz. Abraço, João. Grande abraço ao cidadão. Fala para ele que está vindo um circo para a cidade, pro João Roberto, tá? João Roberto fez um baita de um espetáculo no circo lá na Vargem, lá. Opa, virei fã dele. Agora toda vez que vem circo ele vai lá se oferecer para trabalhar. Ô João, você vai ter que me contar essa história aqui, porque você não está sabendo, não. Ô Marco, e partindo para outra história aqui também, antes da gente finalizar, você estava me dizendo, né, a gente passou aí, infelizmente, alguns anos atrás, pela questão da Covid, né, uma pandemia, e você, a partir disso, ganhou uma paixão pela caminhada. Né, e hoje caminha aí, tira fotos, faz história, todo mundo vê. Como é que é isso? Então, cara, eu peguei a Covid antes da vacina e eu passei por um pedaço bem desafiador. E depois que eu melhorei da Covid, aí eu fiquei muito ruim da respiração. Aí eu comecei a caminhar, minha esposa ia comigo, a gente dava uma voltinha, sentava várias vezes, numa quadra, 2 quadras, 3 quadras. Depois eu comecei a ir sozinho e hoje eu tenho, realmente um hobby, caminhada para mim. E aí eu me desligo do dia a dia, daquele zoado de escola, de menino, e eu me conecto com a natureza, me conecto comigo mesmo, né? Eu traço metas, eu penso em palestras durante a minha caminhada. Isso me fez um bem danado. Perdi um pouco de peso, minha triglicérides é muito alta, baixou, né? Então é outra qualidade de vida. Então a minha mente hoje é muito mais saudável, é muito mais pura com as caminhadas que eu faço. E apesar de estar parecendo um velhinho, eu tenho dado umas corridinhas também aí, mas é corridinha que ela guarda de marinha, só um passinho atrás do outro, sem preocupação de chegar cedo. Sem nada, você estava me falando que está percorrendo aí quase 20 quilômetros. De vez em quando faz um percurso de 20, 18, 15, 10, depende da disposição. O Zé Roberto está dizendo, o João Roberto, na verdade. João Roberto está dizendo o seguinte, eu acho que eu li Zé da outra vez, mas tudo bem. O João está dizendo o seguinte, Zé, fala para ele que está convidado para ir no próximo circo. Só se ele for trabalhar, atuar lá. Né? A Filó está dizendo, meus filhos foram alunos do Marco no Colégio Vencer e tenho certeza que o sucesso deles hoje faz parte do que as aulas do Marquinho passaram para ele. Também, Filó, mas você é uma baita mãe, acredite nisso. Você, Rosarinho, um abraço para vocês, tá bom? Você é uma grande mãe, pode acreditar nisso. Um abraço para você. A Amanda Mendonça Andrade está dizendo que o Marcos é o melhor professor. Abraço, Murilo. Murilo. Abraço, Murilo. Né? A Net Terra. Alô, Net. Marcão e o Gabão. É o Gabão, na verdade, acho que é mais ou menos isso. Você é o melhor professor do mundo, cidadão. Obrigado por ser meu professor de história. Gabão, meu jogador caro. Um abraço para você, família aí. O Guilherme está dizendo que você foi bom de bola. Bom, então, sou da época do Guilherme, do Gerson, né? Jogava lá, tinha minhas corridinhas lá. Na época do Otair. Isso, não, nem tanto, né? Mas não cheguei ao nível do Guilherme, do Gerson, do Nenê, não, mas eu tive meus momentos também de fazer os meus golzinhos. O Zé, falando de circo, do brincadeira do João aí, tem uma história muito interessante que eu acho que vale a reflexão. Né? Quando eu morava em Curitiba, nós fomos visitar um circo e nós fomos por causa de 2 palhaços que eram muito famosos, chamava Circo de Itália, eu não me esqueço, não é propaganda não, que não tem por aqui. Aí, nesse circo tinha 2 palhaços muito, mas muito brincalhões. Eles eram a atração do circo, principal atração, eles ficavam a maior parte do que todas as outras atrações. E numa ocasião, na que nós fomos, um apenas trabalhou. Mas ele fez a gente rir demais da conta. E no final do espetáculo, aí colocou-se uma música de suspense, e ele conversando com a gente, falando, eu vi que vocês se divertiram demais, riram demais, mas eu quero dizer para vocês que palhaço não é feliz toda hora, o tempo inteiro. Eu aqui estou trabalhando, eu me transformo num palhaço, mas eu também tenho as minhas fraquezas.
Aí foi tirou a peruca, pegou um produto lá, foi tirando a maquiagem até ficar de cara limpa. E depois que ele ficou de cara limpa, ele falou, eu também choro, porque eu acabei meu espetáculo agora, cumpri o meu dever, mas eu estou indo para o velório do meu amigo que eu trabalhei 30 anos no picadeiro. Então ninguém é feliz o tempo inteiro. Até nós, palhaço, temos os nossos momentos de fraqueza. Então fica para nós a reflexão. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Temos momentos felizes. Felicidade plena é só nos livros. Com certeza. O Anderson Silva Santos, abraço Marcos, simplicidade ao extremo, é um verdadeiro mestre nas salas de aula. Um abraço, Andinho. Estão dizendo aqui, grande palestrante, seu prato preferido é frango. Oh, quem que será esse, hein? Gosto de frango. Né? Frango, eu gosto de frango assado, cozido, frito, filé de frango, doce de frango, suco de frango, geleia de frango, bolo de frango. Frango para mim é a carne mais cobiçada que tem. Janaína Palhano, da Rocha, lá de Conceição da Aparecida. Abraço, Marquinhos, eu sou... Gente, o povo está usando... Olha o que está acontecendo hoje. Os meninos estão usando os perfis das mães. Sim. Né? Então manda o nome do menino aí também, gente. Será Abraço, Marquinhos, eu sou seu aluno no Colégio Vencer. Quem será que é esse aluno, Conceição né? da Aparecida. Mas, Janaína. Filha da Janaína, quem será que é? Fala seu nome aí pra gente, mais um abraço pra você. Marquinhos, a gente já deixou uma mensagem aqui para quem quer ser professor. Então, para a gente fechar, eu queria 2 mensagens. Uma para os seus ex e atuais alunos e outra também para os seus colegas de trabalho. Ok. Então, para o pessoal da Monsenhor Mário, pessoal do Colégio Vencer, saiba que nas 2 escolas, às vezes a gente até brinca com isso, que somos uma família. Podemos até falar que somos uma família, mas na família a gente se perdoa com mais facilidade. Tá? Então que a gente tenha essa humildade de reconhecer que somos profissionais, somos colegas, alguns a gente se torna grandes amigos, sim. Mas o nosso grande desafio ainda é formar um grupo mais coeso, porque nós seremos mais fortes. Isso nas 2 escolas é importante, fica essa dica. E para os meus alunos, peguem aquilo que for bom para você. Se você já foi o meu aluno, ou se você ainda é, aquilo que faz bem para você, você pega de mim. Aquilo que você não concorda, você elimina, deleta. Assim você será uma pessoa muito melhor a cada dia. Você não precisa ser o melhor do mundo, seja o melhor de você mesmo. Seja o seu grande competidor. Vença as suas dificuldades, você será uma grande pessoa, tá bom? E eu acho que isso vale para todos nós, claro, né, que estamos aqui no estúdio e qualquer lugar, seja aluno ou não, né, porque falhar todos nós falhamos. Sim. Somos gente. Gente, mandar um abraço aqui então para Michele Matos. Marco Mendonça, meu professor e amigo, bom te ver sempre. Abraços, Jorge e Michele. Estão assistindo a gente lá no Mato Grosso do Sul. Jorginho, isso é referência, viu? Jorginho, um abraço para você, Michele, pai dele, Vicente, a Carmen, a esposa. O Jorginho hoje ele trabalha na FUNAI, né? E eu uso muito o exemplo dele para contar para os alunos, porque os nossos indígenas, eles foram praticamente, a cultura indígena foi sufocada pelos europeus, né? E o Jorginho conta muito quando ele vem, a gente vai caminhar junto, a gente tem um bate-papo muito adulto, e ele conta que o índio não deixou de ser índio. Sim. Apesar de ter sido tirado as terras e a cultura dele, ele ainda mantém aquele costume de índio, mesmo morando na cidade. Jorginho, um abraço para você, grande profissional. Ô Jorginho, inclusive, quando estiver aqui no carro, dá um alô pra gente, pra você vir aqui no podcast falar, né, do seu trabalho. Eu acho que seria muito bacana. Demais a conta. Tem muita curiosidade das tribos indígenas que nós não sabemos. Gente, pra gente finalizar então, mandar um abraço aqui pro... Sabe quem tá acompanhando a gente? O nome dele eu vou falar por último aqui. A Poliana Gouveia tá dizendo verdadeiro mestre. A Maria de Lourdes Souza Terra, a Lourdinha, né? Manda o Marcelo Souza. Abraço, Marcelo. Tá dizendo merece todos os aplausos. A Nery Correia, abraço Nery, também a Cleninha. Marquinhos Cidadão, muito querido por todos que o conhecem. Minha mãezinha é sua fã número 1. Um abraço para elas aí, para as meninas lá do Fio, as filhas do Fio, sim. Né? Rafael, filha Cleninha, gente boa demais. Abraço. O Toninho Leleta Grande, bela palestra, parabéns. A Raquel Carvalho, parabéns Marco, arrasou.
E o lá de Goiás está mandando um abraço pra gente aqui, o Dr. Luiz Pedro. Nossa, esse é o cara também. Dr. Luiz Pedro, quando estiver aqui no Carmo, viu? Pode vir aqui. Esse também é fera, viu? Tá fazendo falta aqui na cidade. Um abraço pro senhor, Dr. Luiz. Mamãe, sua fã. Ô Marcão, um grande abraço. Tá dizendo o Luiz Pedro que tá com saudade. E a Gislaine Valeriano, admiro você falando palavras sábias, aonde chega só leva alegria. Abraço, Marcos. Um abraço para você, Gi. Gente, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Marquinhos foi um dos primeiros convidados para estar aqui com a gente, né, fechando esse primeiro mês, né, de volta ao podcast. A gente teve aqui no primeiro o Padre Júlio. Depois, na semana passada, o psicólogo André Tomé, uma grande repercussão também hoje, com a felicidade de trazer esse cidadão, que é um grande cidadão, com certeza, não é isso? As pessoas que estavam falando, né, inclusive os funcionários da Maria do Pão estavam falando, seu podcast, pessoal, isso foi um susto, que o dia que você me falou, eu achei que isso não fosse acontecer agora, né, porque eu não tenho gabarito para ser entrevistado numa rede mundial. Mas, de qualquer forma, estando com você, eu me sinto à vontade aí, e as pessoas que participarem aí, me deixaram à vontade. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade aqui, gente. Todo mundo sabe, né, que a Carmo Web promoveu aí, né, durante 7 anos. Se Deus quiser, a gente volta esse ano. Só um intervalinho no ano passado. Mas nós promovemos aí a chegada do Papai Noel. E o primeiro Papai Noel da Carmo Web foi o Marco. É isso aí. Né? Eu lembro que no dia, acho que ele viajou, teve um imprevisto, parece que teve um acidente na estrada, né? Quase não chegou, deu um trabalho lá, mas deu tudo certo. No final de contas, nós fizemos a alegria das crianças por lá. Né? Sou meio corajoso, né? Eu topo, falo sim, depois eu me arrependo, mas aí acontece. E mandou mensagem pra mim, tem jeito de desistir? Eu falei, não. Gente, para finalizar aqui, ó que surpresa bacana. O Genésio Martins, pessoal lá do Hospital São Vicente de Paulo, os motoristas da ambulância. Pense em um homem bom, professor, bom amigo, bom. Que Deus continue abençoando você sempre. Marco Mendonça. Ô, Genésio Martins, dá um abraço, pessoal da EJA, é outro batalhador. Sim, com certeza. Isso aí, tá terminando agora o 3º ano lá no ensino médio do colégio. E é um cara que veio lutando e sabe a dificuldade que enfrentou, mas guerreiro. Tá? Parabéns, Genésio, obrigado aí pela confiança. E o Lucas Vilela Ginato, um abraço, Marquinho. Para finalizar de verdade, eu vou ler aqui um comentário que veio do seu perfil, Marco Mendonça, e quem está mandando é a Laura. Não acredito. Obrigado, filha. Muito orgulho e é um privilégio compartilhar a vida com alguém tão especial como você, papai. Te amo. Obrigado, filha. Para fechar com chave de ouro. Nossa, essa é a minha inspiração, viu? A Laura, minha filha, a Renusa é minha esposa, né? E é uma família muito abençoada. E tanto do lado da mamãe quanto do lado da família Renusa, nós somos muito abençoados. Amém. Amém. Gente, para você que nos acompanhou, muita gente participando. Se eu for ler o comentário de todo mundo aqui, nós vamos passar a noite, né? Então, meu muito obrigado a você que nos acompanhou. Para você que esteve com a gente nesse mês de junho, muito obrigado. A gente voltou com o pé direito, graças a Deus, fazendo muito sucesso. E continue assim, né, Marco? Amém. E agradecer em especial aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Agradecer a Cachaça Coração de Minas. Também a Inove Segurança Eletrônica e Energia Solar, a Clínica Torres, Esquadra Fitness Academia, Sabor do Pontal, Saulinho Lanches e também a Rádio Difusora FM. Mandar um abraço para o Rodrigo, toda a equipe da Rádio Difusora FM. A gente começa o mês de julho, na semana que vem, quarta-feira, dia 2 do mês de julho. Vai estar por aqui com a gente mais um professor, né? A gente recebe aqui, quarta-feira, dia 2, o professor e atleta Júlio Mário, Júlio Mário, ele vai disputar nada mais, nada menos que o Mundial de Karatê, sabe aonde? Lá no Japão. E para isso está fazendo uma grande campanha e a gente vai contar tudo isso e muito mais aqui na próxima quarta-feira, dia 2 de julho, às 19h30. E mandando um abraço para o Guilherme e também para a Flávia, que está aqui com a gente toda semana. Eu me despeço de vocês. Abraço, maestro, tá dizendo a Meirinha pra gente fechar. Meirinha. Né? Boas noites, Meirinha. Um abraço para vocês. Gente, forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês 7h30, quarta-feira, dia 2 de julho, por aqui com o Júlio Mário. Um beijo, gente. Obrigado pela audiência aí. Com Deus. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar.
desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029.